Oi, gente, tudo bom? Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos no nosso mini curso de cosméticos. Bom, eu sou a Maria Eduarda, sou diretora de assuntos acadêmicos do CAE e eu vou ser a moderadora do mini curso de hoje. Eu queria agradecer muito a participação de todos e pedir desculpas aí pelo atraso que a gente teve. Bom, ele vai ser ministrado, esse curso, pela Sabrine Rodrigues, ela é graduanda aqui de EB da AEL, e ela também é fundadora da marca Nua e Crua Cosméticos. Então, Sabrine, seja muito bem-vinda. Eu vou dar alguns avisos rápidos antes da gente começar. Então, primeiro eu vou pedir para vocês mandarem todas as dúvidas que vocês tiverem no chat aqui do YouTube mesmo. E no final eu vou ler as perguntas. Eu só vou pedir para você uma dúvida, coloca tudo em letra maiúscula, né, em caps lock, para ficar mais fácil da gente achar as perguntas. Sobre certificado, a gente vai disponibilizar um forms no chat do YouTube para presença. Então, é só preencher o forms, que se você tiver inscrito no curso, a gente vai enviar o certificado por e-mail de cada um depois, tá? Bom, esse mini curso também vai ficar disponibilizado aqui no canal do CAEB, então quem não pôde estar presente pode assistir depois futuramente. E é isso, muito obrigada e um ótimo mini curso para todos. Agora fica com você, Sá, muito obrigada. Gente, agora acho que foi. Sempre isso. Oi, tudo bem com vocês? Como a Duda já apresentou, meu nome é Sabrine. Deixa eu ver se agora foi. Foi. Meu nome é Sabrine, eu sou graduanda de Engenharia Bioquímica lá da EL. E hoje eu fui convidada, né, pela Vanessa, do CAEB, para dar esse curso para vocês. E eu não pensei duas vezes, porque eu amo falar disso. Falo só disso, tem hora, assim, né? E como é um assunto que eu gosto muito, eu às vezes emendo uma coisa na outra, assim, pode ficar meio confuso o meu pensamento. Então, manda para as meninas que elas me avisam aqui se eu estiver falando muito rápido, que daí eu explico novamente ou então vou mais devagar. Bom, me apresentar, né? Meu nome é Sabrine. Eu fundei a Nua e Crua e também tenho um blog de cosméticos, que é o Alquêmia, onde eu resolvi compartilhar a minha experiência empreendendo nessa área. Eu via que, assim, em blogs estrangeiros, as informações eram muito mais seguras e tudo mais, mas nem todas as formulações que eles compartilhavam lá funcionavam com a gente aqui, devido ao clima, ou então a dificuldade de a gente encontrar as mesmas matérias-primas. Então, eu resolvi fundar o Alquêmia. Mas, né, essa minha paixão por cosméticos não começou de ontem. Desde criança, sempre li os rótulos do shampoo na hora do banho. Cresci rodeada por mulheres muito vaidosas, então usava muitos produtos. E quem me conhece já ouviu muito essa história, mas na verdade, quando eu estava na adolescência, eu comecei a ter muitos problemas de pele. Na verdade, sempre tive, mas eles começaram a ficar um pouquinho piores. E me impossibilitando até de usar de continuar usando alguns dos produtos. No meio da faculdade, eu resolvi fazer concomitantemente um curso que era de fitoterapia e aromaterapia. E lá eu aprendi a fazer meus próprios extratos e comecei a descobrir que dava para fazer as minhas próprias coisas, que é uma outra característica também que eu tenho sempre desde criança, é ser extremamente curiosa e gostar muito de fazer as minhas próprias coisas, roupas, enfim. Né? Sempre gostei de um DIY. E aí eu fiquei apaixonada e comecei a fazer coisas mais simples, né? Comecei assim
e comecei a entender a importância dos produtos naturais, que eles eram muito bons e que a gente não precisava ter infinitas químicas nos produtos para eles serem eficientes. Usando esses produtos, desde então eu nunca mais tive crises absurdas e horrorosas de dermatite. Eu ainda tenho, infelizmente, mas nunca mais ao ponto de gastar toneladas de pomadas. Quem já foi em dermatologista sabe que você sai de lá com uma dívida enorme. Mas hoje em dia é tudo muito controlado. E aí eu fui ficando cada vez mais curiosa, fui fazendo, fui melhorando cada vez mais os meus produtos. Sempre de forma muito na pesquisa mesmo ali, nunca fiz um curso, porque os cursos, infelizmente, são meio caros. A gente não tem aula disso, né, na nossa faculdade. Acredito que farmácia tenha, mas o nosso curso, infelizmente, não tem. Apesar de que a gente pode, sim, trabalhar nessa área, mas a gente não tem muito acesso, né? E foi indo assim. E aí, tem uma outra coisa também, que eu não sou de família rica, nunca fui. E aí, começou a ficar meio difícil, né? Porque era meu hobby, então eu gastava um pouco do dinheiro que eu tinha comprando matéria-prima, comprando equipamento e tal. E eu era exagerada, fazia tudo em grande quantidade, comecei a dar para os meus amigos. E aí eles começaram a gostar bastante, que eu fui melhorando cada vez mais, até que eles começaram a me pagar para fazer para eles. Eu achei maravilhoso, né? Como você vai me pagar para fazer uma coisa que eu gosto? Quero para ontem. E foi assim que surgiu a Nui Crua. Né? Surgiu junto com a faculdade. Ela ainda é um neném. Pretendo me formar em breve para arrasar né? Deixar ela do tamanho que eu quero, ter mais produtos e tudo mais. Mas, enfim, eu já estou bem satisfeita com o trabalho que eu faço com ela. Bom, aí aqui estão os QR Codes dos Instagrams para vocês seguirem, se vocês quiserem. Mas eu recomendo que não fiquem no celular. E também, se possível, se tiver um caderninho para vocês anotarem as coisas, porque a apresentação não tem muito texto. Então, e se vocês tirarem foto ou quiserem comentar depois, por favor, me marquem, eu adoro. E lá também vocês podem entrar em contato comigo. Eu adoro conversar, bater um papo, pode mandar por lá. O objetivo desse curso, então, é apresentar para os alunos, como eu disse, um pouco da área em que a gente pode trabalhar, né? Que a gente não tem muito contato, mas que a gente pode trabalhar. Então, desde você que quer empreender ou que quer trabalhar já numa indústria renomada, né? Natura, Avon, Johnson & Johnson estão aí para isso. Eu acredito que esse curso vai te ajudar a ter um conhecimento básico, tá? Não vai sair daqui sabendo formular um produto, mas eu pretendo te dar o conhecimento básico. Ixi, sons. Te dar o conhecimento básico para que, se você fizer a sua pesquisa sozinho, você consiga ter menos dificuldade do que eu tive quando eu comecei. Bom, aqui eu coloquei uma definição do que é cosmetologia, né? É uma definição que eu peguei do site da Anvisa. Agora que eu fui perceber que eu não coloquei as referências nas coisas, mas eu vou falando também, depois eu posso disponibilizar no Drive. Eu peguei no site da Anvisa. Então, cosmetologia é essa área da ciência farmacêutica, mas que também engloba a ciência química, bioquímica, marketing, negócios, dermatologia também tem muito a ver. Eu postei no meu Instagram esses dias, né, que a pele está para o formulador de cosméticos, assim como o papel está para o artista. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre a pele e sobre de tudo um pouco. E, na verdade, se você quer ser empreendedor, além de tudo isso, você tem que ter um parafuso a menos, porque é meio sofrido.
Mentira, a gente não quer desestimular ninguém. Então, e aí são todos esses, né, essas linhas de pesquisa que estão ligadas à cosmetologia. Anatomia e fisiologia, foi o que eu falei da pele, né? A gente tem que conhecer um mínimo, pelo menos as camadas ali, derme, epiderme e as subcamadas da epiderme. A gente tem que conhecer de química, porque a gente vai lidar muito com produtos químicos, né? São basicamente, por mais que seja cosmetologia natural, gente, não fala que natural não tem química que eu fico brava. Muito. Porque a água é química, tá? Não, acho que nem precisava estar falando isso aqui, mas é bom lembrar, né? A farmacologia, então, como que essa substância química vai interagir com outra substância química ou como que essa substância química vai interagir na nossa pele. Tecnologia de formulação, que é o que eu acho que é mais subestimado ou que gera mais dúvida entre vocês que já sabem um pouco da química, né? E a farmacologia vai ser fácil, mas tem gente que acha que para fazer cosmético precisa de equipamentos estrondosos e, na verdade, não. Eu faço com um mixer e uma balança. Então, tecnologia, obviamente, né? Tem tecnologia para nanoencapsulamento de ativos e tudo mais, mas não precisa. Eu costumo brincar que é tipo fazer comida, apesar que eu sou péssima com comida. Mas, enfim, é muito fácil. Regras e regulamentações, a gente precisa saber um pouco das leis, né? Das regras da Anvisa. A gente chama de RDC. Eu não entendo muito disso, mas eu sei que tem RDCs, tem tal substância que você pode usar até 5% apenas. Você não pode usar mais que isso. Enfim, você precisa saber disso também. Ciências analíticas, que nada mais é do que analisar físico-quimicamente os seus preparos, mas nada demais também. Obviamente, tem como complicar, você pode colocar numa cromatografia, né, ou analisar microscopicamente e tal, mas não tem necessidade para a maioria dos produtos. Microbiologia, porque ainda mais os naturais, é muito propício para o crescimento de micro-organismos, né? Então, a gente precisa também saber um pouquinho de microbiologia. E não só por isso. Hoje em dia está muito na moda essa coisa do microbioma da pele, então de cosméticos que respeitam esse microbioma ou que estimulam a produção desse a produção não, né? A regulação desse microbioma, respeita esse microbioma. Então, é uma coisa que é tendência. Marketing e negócios, mesmo que você não vá empreender, você precisa saber um pouquinho de marketing e tudo mais, porque você vai fazer... Sabrina, quero ficar só no laboratório desenvolvendo produto. Você vai desenvolver esse produto para alguém, né? Então, você precisa saber de marketing, o que está na moda, como que eu vou fazer para vender esse produto, porque por mais que não seja a sua área, você precisa comunicar para o marketing. Por que você colocou tal ativo, o que esse ativo faz? Seria legal focar nisso no marketing, enfim. E a necessidade do consumidor que entra nessa parte aí do marketing, né? E a gente desenvolve produto para alguém. Então, né, é o consumidor que manda. Definição de cosméticos também pela Anvisa. São preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, geralmente para uso externo. Então, esse negócio de cosmecêutico, fitocosmético que você toma, cápsula, não é cosmético. É para aplicar na unha, cabelo, pele, mucosas, né, como área dos olhos. Enfim, com a intenção de retirar odores, proteger, mudar a aparência. Enfim, isso são cosméticos. E aí tem a classificação dos cosméticos, que é o grau 1 e o grau 2. Grau 1 é praticamente todos os cosméticos, exceto protetor solar. E grau 2
são todos os cosméticos que precisam de uma certa comprovação mais elaborada. Então, precisa de um teste dermatológico, ou então, se você fala que ele clareia manchas, ele precisa de uma pesquisa comprovando que o seu produto clareia manchas, e todos os produtos que são voltados para a linha infantil, né? Por ser uma pele mais sensível e tudo mais. Então, todos os produtos que são voltados para as crianças são de grau 2. Tecnicamente, o que diferencia esses dois é o tanto de documentação que você precisa mandar para a Anvisa. Grau 1, ele só precisa ser notificado, e grau 2, ele precisa ser registrado. Não entendo de grau 2, eu só trabalhei com grau 1. Esqueci de contar também que eu trabalhei numa fábrica de cosméticos durante 1 ano, concomitantemente quando eu estava lançando a Nua e Crua. Então, eu aprendi bastante dessa parte de regulamentação, que era a parte que eu mais fazia. E aí eu trabalhei muito com cosméticos de grau 1 e grau 2 eu nunca trabalhei. Mas o que diferencia os dois, na verdade, é a intenção que você dá para o cosmético. Então, eu posso ter um produto e se eu quiser colocar no rótulo dele que ele é um clareador de manchas, eu preciso comprovar que ele vai clarear manchas. Então, ele precisa ser grau 2. Mas eu posso não colocar. Mas eu uso, por exemplo, no caso da Nua e Crua, eu uso niacinamida. E eu não coloco no rótulo, é clareador de manchas, mas a niacinamida é. Então, você acaba fazendo um marketing ali e acaba sendo como grau 1. E também os ingredientes. Então, tem certo ingrediente que você não pode usar. Tem certo ingrediente que ele tem uma ação medicamentosa, que a gente chama. E quando ele tem essa ação medicamentosa, ele entra como grau 2. Então, você escolhe, ou você tira esse ingrediente, ou você vai tendo um pouquinho de trabalhinho a mais com ele. Tá. Tem termos que não são regulamentados e nem por isso não são usados. Mas eu gosto sempre de falar porque é muito bom para a gente tomar cuidado. Então, não é porque a marca fala que é natural, que é natural. Dermocosmético, por exemplo. O meu sérum de niacinamida poderia ser encaixado como um dermocosmético, mas eu não vendo ele assim como um dermocosmético, né? Cosmecêutico, agora eu não lembro. Mas, enfim, é bom a gente saber, né, que não é regulamentado para poder tomar cuidado também, principalmente nessa questão natural, com aquela questão do greenwashing, que é quando a empresa faz parecer ser, mas não é. Bom, e se vocês têm interesse na cosmetologia, agora eu vou aumentar ainda mais o interesse de vocês. Por que a cosmetologia, né? Eu escolhi porque eu amo, e quando eu parei para perceber que eu poderia levar isso como minha profissão mesmo, parece que tudo na minha vida fez sentido. Tudo que eu fiz extras da faculdade me levou para esse caminho, e desde criança eu sempre me imaginei, né, fazendo isso, não exatamente isso, mas enfim. Mas então, por que cosmetologia? É uma área que só cresce. Ela tem um mercado em expansão mesmo em tempos de crise, e é envolvido muita pesquisa e tecnologia em volta. Assim. Mesmo que você não trabalhe com cosméticos em si, você pode trabalhar nessas áreas que sustentam, que são braços da cosmetologia. Então, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo de uma moça que fez... É uma pena, né? Mas ela desenvolveu uma pele sintética que, na verdade, a intenção no início dela era para que essa pele sintética crescesse por cima de prótese. E, assim, sensacional, né? É uma causa muito mais nobre do que cosméticos. Mas, na verdade, hoje em dia, a empresa dela faz peles sintéticas de qualquer idade, de qualquer cor, com qualquer problema que você quiser testar o seu produto, para poder testar e não precisar testar em animais, que também é uma causa muito nobre, né? Mas eu preferia a primeira.
Então, acaba que até mesmo quem não faz nada pensando nessa área, acaba indo para essa área. E também uma coisa que eu acho que eu esqueci de colocar aqui, fui fazer pesquisa no Google Trends. Então, nesse ano de 2020, produtos, principalmente de skincare, estão sendo muito vinculados com autocuidado e cresceu muito, muito, muito em 2020. E cosmético natural, por exemplo, se a curva de crescimento de cosmético é assim, a de natural é assim, é quase uma reta para cima, né? E não o crescimento só de empresas e do mercado, mas também na qualidade e de ingredientes que são menos nocivos e tudo mais. Então, é uma área bilionária para se trabalhar. Tá. Eu trouxe para vocês a classificação dos ingredientes, porque eu disse, né, no começo que fazer cosméticos é muito fácil. E realmente mas formular um cosmético não é nada fácil. Formular é você pegar do zero e combinar aqueles ingredientes. É muito difícil, eu aprendo todos os dias até hoje. Então, e assim, não dá para eu vir aqui e falar de cada ingrediente em si, né? Porque até ontem mesmo eu descobri o licopeno, eu nem sabia que era licopeno, eu trabalho na área já tem 4 anos. Então não dá para eu falar aqui para vocês de cada ingrediente em si. Mas eu trazendo a classificação desses ingredientes, talvez eu consiga falar num geral, e aí, por exemplo, você ficou curioso com um rótulo, com o ingrediente lá do rótulo, você vai conseguir pesquisar ele e tal. Depois eu explico para vocês como que pesquisa. Bom, é isso. Tá. A classificação dos ingredientes. Antes de começar, às vezes o ingrediente ele pode estar em mais classificações, tá? A gente precisa analisar a função dele em cada formulação. Tem os abrasivos. O que são os abrasivos? Os abrasivos são geralmente partículas sólidas que fazem abrasão mesmo. Então, esfoliam. Então, são esfoliantes. Exemplos de esfoliantes naturais são os cristais, né? Partículas de cristalzinho. Argila é um pozinho que, se você esfregar, inclusive a dolomita é muito utilizada em cremes dentais, né? Porque eu não sei se você sabe, mas creme dental, ele limpa, não é a espuminha que faz que limpa. Na verdade, quem limpa mesmo é justamente o atrito, né? Que a escova faz com o dente. Então, esses são os abrasivos. O mais comum e mais barato são as microesferas de plástico, né? Mas que já tá sendo proibida em muitos países. Enfim. Antioxidantes. Os antioxidantes, eles ajudam a proteger a formulação, né? Porque eles evitam, faz com que não ocorra a reação de oxidação. Eu não vou entrar muito em detalhes, né, em reações e essas coisas, porque eu acho que isso sim a gente vê bastante na faculdade. Quem ficar com dúvida, acho que não tem só a gente da faculdade, né, pode perguntar para mim depois, mas é basicamente isso. O que é essa reação de oxidação? Quando você tem um óleo lá e tal, a molécula vai e oxida. Então, quebra a dupla ligação e aí uma molécula que era X, ela se torna uma molécula completamente diferente. E quando a gente fala de cosméticos, geralmente a gente usa óleo, né? E quando a gente fala que, nossa, óleo de coco tem o óleo de... Esqueci, sei lá, ácido linoleico. E aí, eu quero que esse ácido linoleico fique ali no meu cosmético por um bom tempo, né? Já que é ele que vai fazer a função que eu quero. Enfim, são esses os antioxidantes. Nos cosméticos naturais é a vitamina E, a acetato, existem algumas variações da vitamina E, e também é muito comum BHT e BHA. Os colorantes, né? Dá para saber também pelo nome.
mas eles estão aí para mudar a aparência do produto e também são muito utilizados em maquiagens. São divididos em corantes e pigmentos. Corantes, se você passar a diferença, né, entre os dois, se você passar corante na pele, quando você tirar, pode ser que ele deixe uma manchinha na sua pele. Manchinha assim, não manchar pro resto da vida, né? Mas ele colore a sua pele. Você tira, mas ele ainda continua com a corzinha. E os pigmentos é tipo a maquiagem. Se eu tirar esse batom aqui, vai sair. Não vai ficar com rastros de batom, da cor do batom na minha boca. É isso? Tá. Aí tem os agentes de sabor. Os agentes de sabor, geralmente, eles podem também ser fragrâncias. Eles são adicionados para alterar o sensorial do produto ou para mascarar gostos ruins. Então, geralmente, eles estão em batons e creme dental ou coisa que vai mais em contato direto com a boca, né? Por exemplo, não preciso de agente de sabor no creme hidratante. As fragrâncias, elas podem ser sintéticas ou naturais. E são elas que dão... Elas são, assim, importantíssimas, gente. Eu tô até estudando bastante sobre perfumaria, porque elas são muito importantes para o sensorial. Então, elas ajudam, se for uma fragrância gostosinha, elas ajudam com que o consumidor use o seu produto com mais frequência. Ele usando com mais frequência, ele acaba tendo melhores resultados. E as fragrâncias naturais, geralmente, elas vêm dos óleos essenciais. Eu não tinha nenhum que seja com rótulo. Eu só tenho esse aqui, que foi um blend que eu fiz. São óleos essenciais, que são extremamente concentrados e estão muito na moda, porque você pode usar, não precisa usar só em cosméticos, você pode usar em qualquer lugar, né? Mas tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Para usar óleo essencial. Não é assim, não, porque é natural, mas tem química, bastante. Tem alguns que podem ser super alergênicos, tem alguns que podem manchar a pele, que são geralmente os cítricos, né? E não é porque é natural que não pode causar problema. Eu sempre falo isso, todo dia. Os conservantes, como eu já falei, os produtos, muitas vezes, eles são suscetíveis a serem contaminados, né? Até porque a gente não faz e nem precisa fazer num ambiente completamente estéril. Obviamente, a gente tem que ter um mínimo de higiene, né? Mas não precisa ser um ambiente completamente estéril. Então, acaba que, né, você precisa usar esses conservantes para aumentar a validade do seu produto e também para aumentar a estabilidade. Estabilidade, eu acho que eu não expliquei, mas estabilidade é muito importante a gente observar em cosméticos. Por exemplo, se eu faço um creme, eu não quero que ele separe fase, né? Porque daí deixa de ser creme, perde a característica dele. Então, isso é estabilidade. O ativo, eu coloquei aqui, né, uma moça ficando mais jovem, porque é o ativo mais conhecido, é o anti-idade. E ele é que geralmente ele é um dos mais assim, né, estrelas da nossa formulação. Por quê? Porque ele é que vai dar a função dos nossos produtos e ele também é responsável pelo claim. O que é o claim? O claim são palavrinhas mágicas que a gente usa no marketing. Então, anti-idade é um claim, natural pode ser um claim. É tudo que eu uso para descrever o meu produto que vai fazer a pessoa se interessar. Ai, gente, desculpa o cachorro. Então, o ativo ele é muito importante e também é os mais caros da formulação. Tem os surfactantes, e os surfactantes são a classe de ingredientes. Deixa eu pensar. Eu diria que são uma das mais importantes. E realmente eu não consigo em um único curso, por exemplo, se fosse para fazer um outro curso, com certeza seria sobre surfactantes. Eles são realmente são muito importantes e eles têm uma estrutura química muito particular, que é o quê? Né? Eles têm eu acho que eu não vou conseguir apontar, né? Se eu mexer a setinha, será que consegue ver?
Consegue, né? Ah, tá. Eles são moléculas que têm uma fase polar e a outra polar. Então, com isso, eles apresentam características muito desejáveis, como, por exemplo, eles podem se ligar com água e óleo ao mesmo tempo. Né? E isso, assim, a maioria dos cosméticos são emulsões, que são essa ligação de água com óleo. Deixa eu ver aqui que surfactante tem bastante coisa importante. Então, ele tem essa particularidade na estrutura química que se torna substâncias completamente importantes para a gente, da cosmetologia. E eles são bem complexos, por quê? Porque eles podem servir para limpeza, eles podem ser emulsificantes, eles podem ser formadores de espuma e eles podem até inibir a formação de espuma. Então, assim, são muito, muito particulares mesmo. Eles podem ser aniônicos, catiônicos, anfóteros e não iônicos. E tudo isso também é muito importante para a formulação. Então, por exemplo, surfactantes que são catiônicos e que são emulsificantes, geralmente são usados para condicionadores, porque os cátions ajudam a fechar, né, a cutícula do cabelo, que é o que a gente quer quando a gente usa condicionador. Os anfóteros, eles geralmente são os formadores de espuma, então geralmente a gente usa em shampoo e em produtos de limpeza. E os não iônicos, eles são muito desejados em formulações onde o ativo ele é muito reativo com algum tipo de íon, entendeu? Então, a gente... entendeu? É muito particular, então seria basicamente um curso inteiro de surfactantes. Tem também os espessantes. Os espessantes, eles são responsáveis por modificar a viscosidade do produto. Viscosidade também é uma outra coisa que é muito importante a gente se analisar em produtos cosméticos, porque ele vai determinar, por exemplo, se eu posso colocar num pote, né? Num pote, pote, tá vendo? Ou num frasco com válvula pump. Essa aqui é uma válvula pump, né? Obviamente, um produto muito, muito, muito viscoso não vai sair nessa válvula. Muito menos uma válvula spray. É importante também porque, às vezes, ele determina o pick-up. O pick-up é quando você coloca o dedinho no creme e o creme já gruda no seu dedinho. Esse é o pick-up. E ele também ajuda na estabilidade, algumas vezes. Então, quanto mais viscoso é o produto, mais difícil vai ser dele separar frases. Ele também influencia no sensorial, então tem espessantes que deixam mais gostosinho de passar na pele. Tá. E os hidratantes também são uma classe de ingredientes que, dá um curso inteiro só deles. Eles, num geral, são substâncias que trazem água para a pele. E quem acompanha já no Icrua, eu fiz uma série de posts só falando sobre hidratantes, porque nada adianta você passar o ativo mais caro da vida se você não hidrata a sua pele. Uma pele hidratada, ela vai ter menos ruga, ela vai ter menos alergia, ela vai ser muito mais saudável, ela pode até ter menos acne. Tem gente que acha que porque tem a pele oleosa com acne não pode passar hidratante, né? E aí eles são divididos em 3 classes. Os umectantes, eles são hidrofílicos, então eles trazem água para pertinho deles, assim, e aí acaba com que fique mais água na nossa pele. O umectante mais conhecido, mais comum, mais barato é a glicerina. A glicerina, ela é muito barata porque ela é um subproduto de algumas outras indústrias, né? E não quer dizer que seja ruim. E olha, vou falar para vocês que, exceto as formulações que são oleosas, eu acho que eu nunca fiz um cosmético que não fosse glicerina, que não tivesse glicerina na formulação. Mas também tem o propanediol, tem ácido hialurônico, é um umectante. Então, são essas substâncias que são hidrofílicas.
Os emolientes, eles, na verdade, geralmente quem é emoliente, ele é oclusivo também, eles têm uma função muito parecidinha. Eles evitam, os dois evitam que ocorra perda de água, que é o TEWL, a perda de água transepidermal, que a gente acaba perdendo água para o meio ambiente, né, através da pele e tudo mais. Então, essa é a função desses dois. O oclusivo, ele forma uma capinha, né, e o emoliente, ele é lipofílico, então ele é hidrofóbico. E aí a água está subindo assim pelas camadinhas, ela vê o emoliente e fala assim, vou voltar, né? Bom, de hidratantes é isso, basicamente. Não dei exemplos, né? Emolientes geralmente são os óleos vegetais, eles são emolientes. E por isso que eu falo que geralmente os ingredientes, ele não tem uma única só função, né? Porque os óleos vegetais têm infinitas outras substâncias. Então, ele pode ser muito mais do que emoliente. Ele pode, inclusive, ser um ativo do seu produto. E os oclusivos, geralmente, são ceras. Tanto as ceras naturais, cera de abelha, cera de candelila, cera de carnaúba, enfim, ceras no geral. Tá. Como é que faz, meninas? Vocês querem que dá um tempo para tirar dúvida disso que eu já falei? Vocês me respondem no chat? Ou posso continuar? Tá, me responderam. Pode seguir. Então, vamos seguir. Ai, meu Deus, eu falo muito, né? Tá na hora já? Aí. Mais uma mensagem. Tá bom. Tá. As formas cosméticas. Com as formas cosméticas, eu quis trazer para vocês alguns insights e também falar um pouquinho sobre a prática em si, apesar de eu não conseguir mostrar aqui. Eu prometi vídeos, mas eu tive problema com o meu celular. Mas também, se vocês quiserem seguir lá no Alquimia, a gente está preparando vários vídeos legais, assim, e tal. Mas falando das formas cosméticas em si, eu consigo trazer um pouquinho de como é fazer cada produto. Aí o que vai diferenciar são os ativos, são as substâncias que vocês vão usar, né? Esses ingredientes que a gente acabou de discutir. Então, as formas cosméticas, elas podem ser líquidas, semissólidas e sólidas. Líquido pode ser solução, loção e suspensão. Semissólido pode ser creme. Creme semissólido, gente, é esse aqui, ó. É um creme, é o meu creme da Nui Crua. Ó, eu posso virar o potinho de cabeça para baixo e não cai. Isso é um creme semissólido. Pode ser pomada e pode ser gel. E sólido são os pós soltos, os pó compactos ou prensados, que são as maquiagens, basicamente, e stick, que também são as maquiagens, mas também pode ter desodorante e stick. Batom é um stick. E hoje em dia, né, com essa onda de menos plástico, lixo zero, a gente está tendo tudo sólido, né? Tudo, shampoo, condicionador, creme hidratante, barra hidratante, na verdade. E o legal disso é sempre, para inovar em cosméticos, você não precisa trazer o ingrediente mais, né, tecnológico da vida. Você pode simplesmente... Eu conheço uma marca de cosméticos de maquiagem, na verdade, que eu acho incrível a proposta, que elas trazem tudo sólido, blush sólido, você simplesmente esfrega a barrinha, assim, e eu achei incrível, sabe? E é super inovador. Na verdade, elas não inventaram um produto novo, elas só fizeram o mesmo produto de uma forma diferente. Os dados apresentados e exemplos neste assunto não são regras. Cada produto é único e apresentar suas particularidades. Bom, foi isso que eu falei, né? Eu vou falar, sei lá, que geralmente um shampoo é um gel. Mas o shampoo é seu, você faz do jeito que você quiser. Então, um shampoo pode ser sólido também. Então, né, não é regra. Solução. Solução é o tipo
mais fácil, né, de fazer, ainda mais pra gente. Aprende a fazer várias soluções lá nos química geral, bioquímica, experimental, sei lá. E as soluções, elas podem ser aquosas, hidroalcoólicas e anidras. As soluções aquosas, um exemplo é a minha espuma, é uma solução aquosa, tá vendo? Ela é líquida e tudo que tá aqui dentro é solúvel em água. Desde os surfactantes, né, que ajudam na limpeza, o hidrolato e tudo mais, ele é tudo solúvel em água. Então, geralmente são tônicos, geralmente são soluções aquosas, mas pode ter tônico que seja solução hidroalcoólica também, por isso que eu tô falando, não é regra, tá? Solução hidroalcoólica são soluções que têm água, mas que têm álcool. Geralmente, extratos vegetais são hidroalcoólicos e extrato ele pode tanto ser matéria-prima, como ele pode ser o próprio produto em si, ele pode ser usado muito bem como tônico. Enxaguante bucal é hidroalcoólico. Anidro, tenho várias soluções anidras. Isso aqui é um sérum facial. Esse aqui é pro cabelo, na verdade. Esse aqui é pro corpo. E esse aqui é facial. Então, na verdade, são o quê? São mistura de óleos e ésteres, que ésteres a gente considera como óleo também. Então, são todas substâncias que são solúveis em óleo, não tem nada aquoso lá. Mas também não precisa ser só óleo, né? Pode ser uma solução de solventes, por exemplo, acetona é solvente, né? Suspensão. Lembra que eu falei que não pode ter duas fases? Porém, não é regra, né? Suspensão, essa aqui é uma bruma, é a mesma que tá na foto. É uma bruma, e aí ela tem a parte que é o pozinho, que é a mica, e tem a parte que é aquosa aqui. Só que esse tipo de produto, ele deve vir com o aviso de agitar antes. Então, você agita e deixa o seu produto homogêneo. É uma bruma facial. Mesma coisa, outra coisa. Hidratante corporal tem que ser loção ou creme? Não, eu fiz semana passada um hidratante em spray. Eu coloquei a mica porque agora eu estou a louca da mica. Tá. Modo de preparo da solução e suspensão. Simplesmente você dissolve. Então, se você tem um ativo que ele é um pó, mas que ele é solúvel em água, você dissolve. Aí você precisa ler sobre esse ativo para saber se ele precisa aquecer, se precisa agitar, o que precisa para fazer para ele dissolver. Aí você adiciona tudo, agita. E aí, geralmente, a gente deixa o corante e fragrância por último, porque o corante ele pode atrapalhar, ver se essa vitamina, por exemplo, foi totalmente solubilizada. O corante pode atrapalhar um pouquinho. Então, você deixa para adicionar esses sempre por último. E o ativo, geralmente, a gente adiciona por último também, porque, por exemplo, se para dissolver essa substância, a niacinamida, por exemplo, ela é um pó e ela precisa ser dissolvida em água. Se eu precisar aquecer ela, o ativo geralmente ele é sensível, termosensível. Então eu preciso esperar minha formulação esfriar para poder adicionar ele. Bom, muito fácil, né, gente? Solução e suspensão é feito praticamente da mesma forma. E tem uma coisa também que eu não vou entrar muito em detalhe, mas é que são misturas que são termodinamicamente estáveis. Então é muito fácil. Geralmente, dificilmente vai separar a fase, a não ser que você não tenha dissolvido muito bem. Então é isso. Agora, as emulsões, eles compõem. Não sei a porcentagem, eu li no livro, mas já esqueci. Mas são muitas. A maior parte dos cosméticos são emulsões. A diferença entre loção e creme não é extremamente muito bem definida, né? Porque geralmente tem gente que fala que creme ele vai mais óleo e vai mais espessante. Mas eu já consegui fazer uma loção e um creme com a mesma quantidade de espessante, apenas mudando o emulsificante. E aí, só mudando o emulsificante, às vezes ela fica mais líquida e às vezes ela fica mais firminha, né?
Enfim, aí a forma de fazer eles também é a mesma. E aí, geralmente, a gente divide em 3 fases. Lembrando que não é regra, pode ser dividida em várias, muito mais fases. Mas se eu fosse ensinar um creme base para vocês, basicão, 3 fases. E aí, vou explicar aqui também o processo de formulação Hot Process, que é o mais comum, mas também tem o Cold Process, que daí é muito mais fácil. Então, você divide na fase aquosa, na fase oleosa e na fase termolábil, que geralmente é onde está a fragrância, corante e ativo. Aí você tem que aquecer a fase A e a fase B. Até quantos graus eu não sei, vai depender do seu emulsificante, vai depender da cera, vai depender de vários fatores, mas você precisa aquecer, geralmente a 70 graus Celsius, tanto a fase A quanto a fase B. Aí você mistura as fases A. Se você vai colocar a A na B ou a B na A, também emulsão, gente, é complicado também. É um curso inteiro só de emulsão. Vai depender também de vários outros fatores. Se você quer uma emulsão óleo e água, óleo em água ou água em óleo, né? Enfim, aí você agita. É bonito, queria ter trazido o vídeo porque ela é transparentezinha, as duas fases, e quando você mistura ela já fica meio opaca. E ao agitar, ela fica inteiramente opaca, branquinha. Então, você vê a reação acontecendo na hora. Aí você espera esfriar e adiciona a fase C. Qual que é a particularidade da emulsão? Ela precisa de um emulsificante, né? Porque, na verdade, você está misturando água com óleo. E água com óleo não ficam juntos, né? Eles ficam separadinhos. E ela não é termodinamicamente estável. Então, para isso acontecer, a gente precisa adicionar energia ao sistema. Então, essa energia, ela é energia térmica, né, através do aquecimento, e energia mecânica através da agitação. Então, precisa agitar. Muitas vezes não dá para se fazer emulsões em casa sem ter um mixer. Algumas vezes dá, algumas vezes não. Mas eu vou falar isso mais para o final. Aí tá, tem o gel. Gel pode ser pasta de dente, pode ser gel. Pode ser gel, shampoo. Geralmente sérums são géis também. Enfim. Aí geralmente eles vêm acompanhados de creme, de agentes espessantes, que nos naturais são gomas. Goma xantana, que é produzida da xantomonas, a galera de biotech já sabe o que é, né? As xantomonas. Tá. O processo de formulação em gel vai variar muito, porque essas gomas, elas podem variar muito. Então, por exemplo, a goma xantana, muito fácil. Ela é fácil, é barata, melhor goma. O único problema é que ela não tem um sensorial muito bom. Então, geralmente, você precisa pegar a goma e adicionar na água. Mas, algumas vezes, como é o caso da hidroxietilcelulose, você precisa aquecer para poder formar, né, para poder dispersar bem. Ou algumas vezes você precisa agitar. Eu já tive que agitar uma goma por 3 horas. 3 horas ficar agitando o negócio até formar o gel. Ácido hialurônico, por exemplo, eu tenho que deixar 24 horas descansando lá para ele hidratar, porque ele é um polímero bem grandinho. Então, ele tem que hidratar. Então, o processo de formulação em gel é facílimo. Eu acho que é o segundo mais fácil depois de suspensão. Mas não tem um processo em si que eu vá falar aqui que vai dar certo com todas. Pomadas e bálsamos, que são os balmes, né? Lip balm, balme de não sei o que lá, de patinha de cachorro. Geralmente são formulações anidras, a maioria das vezes. São formulações anidras que têm mais manteiga e mais cera, ao invés de óleo, que são gorduras mais líquidas, e ceras e manteigas são gorduras mais sólidas, né? Aí tem os pós. Eu trouxe essa marca que chama Orla,
isso daí que tem é um sabonete de limpeza facial em forma de pó. Não é muito comum, né? Eu adoro essas coisas que é meio diferente. Então, eles podem serem soltos ou prensados, que é no caso das maquiagens também, né? Pó compacto, sombra, ou prensados, que são os shampoo sólido. Condicionador não é prensado, tá, gente? Condicionador é moldado, é diferente, eu vou falar depois. O processo de formulação deles é bem básico também, é basicamente misturar os ingredientes, moer. Por que você tem que moer? Porque geralmente são ingredientes em pó. E para eles se misturarem e ficarem uniformemente misturados, né, ficar uma mistura homogênea, as partículas deles são bem pequenininhas, então às vezes você tem que passar em moinho e tal, para os pozinhos eles se separarem, todas as partículazinhas se separarem e se misturarem. E aí prensar se for necessário, né? Em caso de pó solto não precisa. Bastão ou stick, então são batons. O condicionador sólido, desodorantes, e hoje em dia também tem aquela marca estrangeira Milk, que faz tudo em bastão, sombra em bastão, blush em bastão, base em bastão, enfim. O processo de formulação basicamente os ingredientes são derretidos e nesses ingredientes boa parte são ceras e espessantes, e aí eles são colocados em moldes. Espera secar e tira do molde. Ou não, no caso desse batom desse lip balm, eu já coloquei direto na embalagem. Você espera endurecer e tá pronto. Tá. Como ler e escrever uma fórmula cosmética. Aqui eu trouxe um exemplo de uma fórmula cosmética que tá lá no nosso blog. Vou passar. Bom, a formulação é muito importante, gente, de você anotar. Tenha sempre um caderno, sabe? Sempre, sempre. Não fala assim, eu vou lembrar depois. Não vai, tá? Então, elas são escritas em porcentagem em peso e não em volume. O total sempre tem que dar 100%, obviamente. Os ingredientes são divididos em fases, que é para ajudar. Por exemplo, se você vai trabalhar em indústria, essa formulação vai passar por várias pessoas, né? E precisa ser uma comunicação muito mais fácil. Então, a gente faz isso para facilitar. Ou para você do futuro. Eu desenvolvi uma formulação hoje e... Só que quantas outras formulações eu já fiz? Eu não lembro se eu adicionei a fase A na B ou a B na A. Entendeu? Então, a gente precisa ter isso bem anotadinho. Então, tem que ter o método, né? Que é o procedimento. Tá, e aí tem dois termos que podem ser muito comuns vocês encontrarem em formulações, que é o QS e o QSP, que é latim para, é a sigla em latim para Quantum Sufficient, que é a quantidade suficiente para. Então, solução de ácido cítrico, no caso dessa espuma, é o último ingrediente aqui da listinha. Aqui, vou passar aqui. Esse aqui. Ele é uma solução que é só para correção de pH. Só que eu não consigo prever exatamente o pH, porque o hidrolato de lavanda que eu estou usando pode não ter o mesmo pH que o hidrolato de lavanda que você está usando. Então, pode ser que o meu pH dê 7 e o seu 7,4. Né? E aí, a quantidade que eu vou ter que usar de ácido cítrico vai ser diferente da sua. Então, a gente coloca quantidade suficiente. E nessa formulação também, eu coloquei essa mesma sigla ali na água, que é o QSP. Então, é quantidade suficiente para completar 100%. Numa formulação também, a gente tem o que a gente chama de... Esqueci. Enfim, é o ingrediente que vai servir ali veículo. Geralmente é a água, o nosso veículo, mas pode não ser também, tá?
Então, geralmente é aquele ingrediente que está lá para conferir outras características, mas que tanto faz se você der uma variadinha ali dele, sabe? De 2% a mais, 2% a menos. Então, por que eu coloquei isso na água? Se, por exemplo, você quiser adicionar nessa formulação extrato de chá verde, você pode. Só que aí vai desbalancear, né? Não vai mais ficar 100%. Você vai colocar 5% de extrato de chá verde. Então, o extrato é super líquido, né? Aí você tira da água, ele é parecidinho ali, né? No aspecto final da formulação, você pode retirar da água, que não vai fazer muita diferença. Então, se você quiser adicionar, ou se você quiser tirar, não tem o hidrolato de lavanda, eu vou ter que tirar. Então, esses 10% do hidrolato de lavanda, ele vai subir para a água. Tá? Não sei se ficou confuso. Tá, e aí tem o procedimento ali embaixo, né? Que é, viu, o que eu falei para vocês. É muito fácil, qualquer pessoa que saiba ler isso daqui vai fazer. O problema é como chegar em cada quantidade desses ativos, desses ingredientes e quais as concentrações que a gente vai usar deles. Então, ele é similar a uma receita, mas não se engane, tá? Não é uma receita. Então, também não pode ser usado uma colher de chá, uma xícara entendeu? De manteiga, a não ser para os casos que eu também vou falar no final, de balmes, que você pode usar manteiga 100% na sua pele que não vai ter problema, entendeu? E aí você não vai vender também, então você não precisa manter um certo padrão ali. E extras, mas que sempre gosto de colocar, é o Ink Name. O Ink Name é muito importante a gente conhecer também. E algumas vezes também você pode colocar fornecedor, porque muda de fornecedor, muda as características da matéria-prima. É a mesma matéria-prima, com o mesmo Ink Name, mas muda de fornecedor, muda. Dicas. Tá. Tá acabando, gente. A minha dica é: coloque em prática. Você vai errar, vai ficar ruim o primeiro produto que você vai fazer. Não vou falar que você vai já fazer o melhor produto da vida, vai ficar bem ruim, não vou mentir. Mas assim você vai aprender. E você vai aprender, por exemplo, qual manteiga que você gosta mais, qual óleo que você gosta mais, qual. E são coisas que você só aprende fazendo, só aprende mexendo. E é muito mais fácil do que se pensa, sabe? É trabalhoso você desenvolver uma formulação do zero. Mas eu acredito que se vocês estão interessados é porque vocês gostam de pesquisar sobre. Então, é só trabalhoso, porque a prática ali em si é muito fácil. Comece por formulações anidras. Por quê? Porque formulações anidras a gente não precisa se preocupar muito com conservante, né? Já que não tem água, não precisa se preocupar com conservante. E as formulações anidras geralmente vão o quê? Manteiga de karité, é a mais famosinha. Você pode passar manteiga de karité pura na sua pele, né? Só que você não quer isso, você quer misturar um pouquinho para mudar, para deixar ela para deixar menos pegajosa, ou você quer colocar um corantezinho porque você quer fazer um lip balm. Então comece pelas formulações anidras. Tenha sempre um caderno de anotações e anote tudo. Sempre coloque etiquetas nos seus produtos, porque você vai esquecer o que é, tá? Eu vou até mostrar aqui esse meu caderninho, ó. O que eu faço? Eu coloco o nome, aí eu coloco aqui um código que eu inventei. E aí, geralmente, na etiqueta eu coloco esse código, porque daí também eu sei que às vezes eu faço 2 sérums muito parecidos um com o outro. Mas um eu gostei mais que o outro. Qual que é a diferença? Não vou lembrar. Então, eu sei por causa desse códigozinho aqui. Aí, eu anoto tudo, tá vendo? Ó, por exemplo, nesse caso desse sabão que eu fiz, eu dividi a massa em duas, porque eu queria 2 cheiros e 2 argilas diferentes. Então, eu fiz uma mesma massa. O ideal seria fazer 2 vezes, né? Mas eu fiz uma massa inteira e
e dividir em 2 partes. Aí depois, quando que eu tenho que desenformar? Aí anotei coisas que eu acho que para a próxima vez que eu for fazer, eu preciso fazer diferente. O que eu gostei? Eu gostei do cheiro. Não gostei do cheiro. Achei que ficou pegajoso. Enfim, tudo que vocês puderem anotar, vocês anotem. Tá, limpe muito bem o local e o equipamento de vocês. Se possível, tenha seus próprios utensílios, separados dos itens da cozinha. Eu sei que às vezes não é possível, né? Assim, logo de cara. Eu muitas vezes fiz na cozinha de casa e usei o mixer, mesmo que usava lá para triturar, né? Mas por quê? Porque eu só usava produtos que eram mais seguros e tal, né? E são essas as minhas dicas. Mesmo se você quer empreender e fazer mesmo, se você quer ir para a área da indústria ou se você só quer ter como hobby, sabe? Tem que pegar e tem que fazer. Aí os equipamentos básicos. Se você for fazer formulação anidra, pega de bog, tem que ter um pouco de bom senso, obviamente. Mas se você só vai mexer com manteigas e óleos vegetais, você pode usar aquelas colherzinhas medidoras que você vai no I99 e vem um lequezinho assim com várias. Você pode, tá? Aí, espátula de silicone. Por que de silicone? Porque ainda mais quando você tá fazendo um pouquinho, você quer raspar tudo que tá lá no potinho. Um fouet é importante. Fouet é aquele negocinho de... Eu não tô com o meu... Fouet é aquele negocinho de bater clara em neve. E um pote de vidro. Por que de vidro? Porque daí você pode colocar no fogo para fazer banho-maria. A balança, né? No caso, se você... Ai, nossa, eu já quero investir. Então, compre uma balança de 0,01 de precisão. E aí, acabou já, tá, gente? Ai, meu Deus, falei demais. Eu tenho um desafio para vocês, que é para vocês desenvolverem uma formulação anidra. Obviamente, sei que, né, não é possível para todo mundo sair comprando as coisas, mas por que eu pensei nesse desafio? A gente está perto do Natal. E se vocês fizerem um balme, enfim, não vou começar a dar ideias, porque eu quero que vocês que venham com as ideias. Mas faz lá bonitinho, você vai gastar o quê? Uns R$150, já considerando frasco, pote, válvula, até uma etiquetinha, se vocês quiserem. E aí vocês podem dar de presente de Natal, um negócio que vocês mesmos fizeram. E aí vocês me enviam com detalhes as matérias-primas que vocês utilizaram, fotos dos produtos e o procedimento que você usou. Então, tipo, detalhe mesmo. Ai, Sabrine, é que eu li que rosa mosqueta é bom para não sei o quê. Então, eu escolhi isso porque o meu produto, eu tenho a intenção de usar ele no rosto, por exemplo. Ah, não, eu usei manteiga de karité porque... eu tenho a pele muito seca e eu vi que manteiga de karité é ótimo para hidratação. Então, eu vi que óleo de argan é bom para o cabelo e a minha formulação é para o cabelo. Então, esse é o meu desafio para vocês. E aí, se vocês quiserem e fizerem, vocês podem enviar para mim pelo e-mail, que eu vou responder. Não sei com qual rapidez, mas eu respondo todo mundo. Falando o que eu achei, dando meu palpite, o que eu mudaria, ou se tá ok e tal. Pode me falar também por que vocês escolheram esse frasco e não o outro frasco. E aí, acho que esqueci de colocar aqui. Tem um site que chama Sabão e Glicerina, onde vocês vão conseguir comprar tanto matéria-prima quanto frasquinho. E é um site onde eu confio nas matérias-primas, porque às vezes a gente compra óleo de rosa mosqueta, que na verdade é óleo de soja de cozinha misturado com corante. É complicado. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu tô muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpa qualquer coisa que ficou confuso e tal. Mas agora também a gente vai abrir para perguntas. E se não der tempo, né? Porque eu acho que já tá estourando o horário.
vocês podem entrar comigo em contato depois, que eu vou adorar responder as perguntas de vocês. Muito obrigada, Sabrina. A gente gostou bastante. Eu fiquei muito curiosa, fiquei presa aqui, prestando atenção em tudo, adorei. Eu vou ler então para você as perguntas que o pessoal fez, pode ser? Pode ser. Bom, o Lucas Mendes perguntou se você usa glicerina de origem vegetal. Sim, só de origem vegetal eu uso, porque todos os produtos da minha marca são veganos. Ah, legal. O Enzo Tavares perguntou que propriedades que a glicerina tem, que traz aos cosméticos, que faz ela ser tão universalmente utilizada nesses produtos? Tá. A glicerina, ela é muito utilizada por ela ser um umectante, então ela traz a hidratação para a pele. E essa hidratação, como eu disse, é muito importante. Então, até mesmo quando eu quero fazer um tônico que seja esfoliante, por exemplo, é importante eu oferecer um pouquinho de hidratação. E ela também é muito utilizada porque ela é usada em extratos. Eu falei que tem extratos hidroalcoólicos, mas também tem extratos fitoglicerinados. Ela ajuda a retirar substânciazinhas das plantas para ir nesse extrato e depois e levar essas substâncias para nossa pele. Ela ajuda também ela contribui para o sensorial, apesar que muito não é legal, fica pegajoso. Ela contribui para o sensorial, ela contribui para a viscosidade algumas vezes. Enfim, não sei listar todas, são muitas. Bom, a Amanda Santos perguntou como funciona com a parte de fornecedores? É fácil de comprar e encontrar esses ingredientes? Então, e não é. A gente tem um problema muito grande aqui no Brasil que a Anvisa não reconhece a produção artesanal. Então, para quem faz artesanalmente, a gama de substâncias que a gente tem é muito pequena, sabe? Eu, como acompanho muita gente, muitas marcas de fora, os produtos deles são de dar inveja. E por exemplo, o licopeno, ele vem do extrato de licorice que elas usam muito lá, muito. E eu não consegui encontrar aqui. Outro extrato, que é o de ramamelis, eles usam muito para tônico, porque tem uma propriedade muito incrível. Então, tudo quanto é tônico de marca internacional, assim, e que seja artesanal, tem esse extrato. E eu fui conseguir comprar ele, tipo, 3 semanas atrás, que eu fui conseguir encontrar ele aqui. Então, como é um mercado muito grande, mas também é muito monopolizado, né? Tem as grandes indústrias e até as próprias grandes indústrias estão se juntando para formar aglomerados, acaba dificultando um pouquinho para o menor, sabe? Para a gente que é pequeno. Mas não é impossível, né? Eu faço, estamos aí. Tem que se contentar com o que tem. Com certeza. A Cecília Barcelos perguntou: o que diferencia um gel de limpeza facial de um demaquilante? Ah, tá. Olha, vai depender muito da formulação do demaquilante. A gente pode ter demaquilante bifásico, a gente pode ter demaquilante que agora está na moda, né? Cleansing Oil, que ele é basicamente só óleo. A gente pode ter um gel de limpeza que é também um demaquilante. O que vai diferenciar é a concentração de surfactantes, que são os agentes de limpeza, e também a concentração de óleos ou substâncias lipofílicas, porque maquiagens são basicamente formulações que são, mesmo quando elas são emulsões água em óleo. Então, a camadinha externa dela é um óleo, né? Então, ela precisa de óleo para tirar ela. Por isso que muita gente hoje em dia também tira maquiagem com óleo de coco, azeite, enfim. Então, depende muito da forma cosmética que esse demaquilante está sendo apresentado, mas basicamente também é na concentração dessas substâncias. Ah, entendi. A Lara quer saber, ao realizar os testes dos cosméticos, você prefere realizar
em testes humanos ou animais ou em materiais sintéticos? E por quê? Tá, como eu disse, a Nui Cru é vegana, né? É uma marca vegana e cruelty free. A gente não testa e não compra nenhum dos ingredientes testados em animais. A questão que eu trago sempre para a marca eu sempre faço uma extensa pesquisa dos ingredientes. Então, os ingredientes em si já vem com... Quem for trabalhar em indústria vai ter que lidar muito com isso, que é o SDS, Safety Data Sheet, eu acho, ou FQQ em português. E aí, eles já são extensamente estudados, né? Realizados testes in vitro, não in vivo, e aí eu consigo desenvolver com certeza um cosmético que não vai causar nenhuma reação num público geral, né? Obviamente, alguém pode ter uma alergia específica a algum produto que eu esteja utilizando, né? Mas aí é um caso específico. E questão de eficácia, a gente testa em mim mesmo, no namorado, né? Que o namorado tá aí para isso. O Enzo tem outra pergunta. Ele perguntou quais procedimentos são usados para atingir uma mistura estável de água com óleo, tipo nos cremes, por exemplo. Então, foi o que eu falei, né? Essa mistura, né, é uma mistura não estável termodinamicamente, né? Eles tendem a se separar. Então, para a gente ter essa mistura estável, a gente tem que adicionar o emulsificante e tem que oferecer energia térmica e energia cinética através da agitação ou através do aquecimento. A Vanessa perguntou como você testa os possíveis ingredientes que você usaria em produtos novos. Então, como eu disse, eu não tenho, a gente não tem condições de testar. Mas as empresas que vendem esses ingredientes, elas estão interessadas em vender, né? Obviamente. Então, elas já liberam para a gente materiais de marketing e materiais de pesquisa, materiais de segurança e tudo mais. Então, essa parte de teste não é comigo, né? Eu sou só consumidora. A parte de teste é com a indústria e com a fábrica que produz aquele ingrediente. E aí, quando chega esse ingrediente para mim, vou pegar aqui para vocês verem, na próxima pergunta, mas chega para mim um documento mesmo, falando assim, ó, até 10% você pode usar, ou menos que 5% não vai fazer efeito, então você tem que usar mais que 5%, entendeu? Vou pegar. Sim. Pode ler a próxima pergunta, se você quiser. A próxima pergunta é da Clara. Ela perguntou se você considera a utilização de petrolatos e sulfatos em shampoo prejudicial para o fio capilar. Olha, os petrolatos e os sulfatos e os parabenos, eu acho que são as 3 substâncias que são mais polêmicas hoje em dia. O que eu gosto de falar é o seguinte: eu não gosto de usar os petrolatos e os parabenos e os sulfatos por uma questão ambiental, tá? Porque a produção deles não é sustentável e eles não são biodegradáveis. E hoje em dia a gente consegue muito bem ter alternativas mais sustentáveis. Então a gente tem surfactantes, no caso do sulfato. A gente tem surfactantes que são biodegradáveis e são feitos do milho, do negócio que é pro lixo do milho, entendeu? E tem a mesma função ali, que é a função de limpeza. Os petrolatos, a mesma coisa. Os petrolatos, eles são geralmente oclusivos e emolientes. E quando a gente troca algum petrolato por óleo vegetal, a gente tem infinitas outras benefícios, né? Obviamente. Mas é muito mais caro, por isso que as marcas grandes que estão assim super interessadas em obterem lucros absurdos,
elas não vão querer trocar, porque o petrolato deve custar aí R$ 10 o quilo da matéria-prima, enquanto um óleo vegetal custa R$ 1.000 o quilo. Aí você escolhe o que você quer colocar na sua pele. Mas, por exemplo, também não sou extremista, porque maquiagem, um certo tipo de petrolato que a gente ainda não consegue substituir com opções naturais, são os ésteres, principalmente os ésteres voláteis, que são os utilizados em maquiagens que fazem a maquiagem durarem horrores. E, infelizmente, se eu for numa festa, eu não vou querer ficar parecendo um panda porque meu rímel desmontou. Então, eu uso, né? É aquela questão, Coca-Cola faz mal, né? Você decide se você vai tomar ou não. Ou se você vai tomar só no final de semana. Foi isso que eu fiz com a minha maquiagem. O Lucas Mendes perguntou se você tem alguma dificuldade em comprar alguns compostos químicos por serem controlados. E quanto ao preço, se você compra em pequenas quantidades, como que isso afeta o valor também? O valor afeta absurdamente quando a gente compra de pequena quantidade. E sim, a gente tem muita dificuldade em comprar algumas substâncias químicas por serem controladas. Mas as substâncias que são controladas, eu até já evito, né, usar, porque pode dar um pouquinho mais de problema, enfim, e por mais que eu já tenha experiência, ainda não me sinto 100% experiente para lidar com esse tipo. Quem sabe um dia, daqui a alguns dias. A Maria Clara pediu algumas indicações de livros ou sites. Tá. Se você tem algo para recomendar. Os livros, eles são absurdamente caros, sabe? Mas um que encontra online, o único problema é que ele é em espanhol, mas eu não tive dificuldades de ler, é o Harry. Cosmetologia Harry, PDF download, você acha. Sites. Os sites. Então, tem o melhor site para pesquisar sobre ingrediente cosmético é o UL Prospector. Então, você vai... Mas, assim, melhor fonte de pesquisa é Google. Então, você coloca lá, só que precisa, né, saber ali, ler de várias fontes para você saber, né, se concorda, se as fontes estão concordando, né? E também NCBI, enfim. Ou então eu coloco a substância que eu quero estudar, SDS, né? Ficha técnica. Ou então que eu ia mostrar, laudo técnico, tá vendo? Laudo técnico. Esse é um dos laudos técnicos que eu tenho. Eu tenho isso para todas as substâncias que eu uso. Então, aqui vem o pH ideal da formulação, onde ele vai funcionar. Vem a concentração, vem porcentagem de sólidos, teor do ativo, porque esse daqui, ele é o desilpoliglucosídeo, que ele é um surfactante, que é o que vem do milho. Então, tipo, ele é meio líquido, mas não é 100% dele que é desilpoliglucosídeo, né? Então, é entre 48% a 52% que vem. Entendeu? É assim, é chato. Mas é necessário, né? Acho que tem a ver com as dicas que você deu lá no final. A Milene perguntou para quem quer começar a atuar nessa área, qual é a primeira dica que você daria? Comece com produtos anidros. E comece. Sabe? Não adianta ficar esperando que as pessoas veem o conhecimento que eu tenho de ingredientes. Foi muito louco, gente, porque eu fiquei de fevereiro até junho estudando um ingrediente por semana, estudando a fundo. Foi um projeto que eu tive. Então, eu tenho uma amiga que fala que eu sou dicionário de ingrediente cosmético. Mas foi assim, foi estudando, sabe? Mas antes disso, antes de conhecer a fundo, eu já trabalhava com eles. Eu não preciso conhecer muito. Eu não preciso saber quais ácidos graxos estão na manteiga de karité para eu poder trabalhar com ela, sabe? A Rafaela Terumi, ela perguntou se tem algum site que você sugere para saber a origem de um ingrediente.
Então, ela deu, por exemplo, o ácido hialurônico, ela pesquisou um pouco e viu que muitos são de origem animal, mas tem lojas que são veganas que usam. Sim, o ácido hialurônico meu, por exemplo, ele é obtido de via biotecnológica, né? E não tem um site em específico, você precisa conversar com o seu fornecedor. A própria glicerina pode ser de origem animal, porque a glicerina, ela é assim, ela é um subproduto da reação de esterificação. Então, quando você vai fazer sabão, por exemplo, por isso que existe sabão glicerinado. Mas, na verdade, na origem, todo sabão era glicerinado. Porque quando você usa os triglicerídeos dos óleos vegetais e mistura com a soda cáustica ou com outra substância alcalina, vai ocorrer a reação de esterificação e aí você vai ter os ésteres e os gliceróis. O glicerol é a glicerina. Então, esses ácidos graxos, eles podem ser obtidos de origem animal, que é no caso de gordura, gordura banha de porco mesmo, essas coisas assim, ou podem ser de origem vegetal, que geralmente é do coco, babaçu, palmiste, enfim. A Sara perguntou, você acha que o curso de EB fez diferença para você empreender nessa área? Acho que travou. Oi, travou. Sabine, tá me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Ah, beleza. A Sara perguntou se você acha que o curso de engenharia bioquímica fez diferença para empreender nessa área. Olha, assim, se eu tivesse feito farmácia, eu já estaria formada, teria sido um caminho muito mais fácil. Mas, igual quando eu trabalhei na fábrica, eu era a única engenheira. E a gente, como engenheiro no geral, não só bioquímico, a gente tem um raciocínio, uma forma de pensar diferente de outros profissionais. Então, o raciocínio lógico de uma engenheira me facilita muito. E, por exemplo, não sei se você sabe, mas eu ajudei a fundar o Clube de Biologia Sintética. E lá a gente fazia pesquisa e tal. E essa coisa da pesquisa também me ajudou muito. Então, foi o que eu disse no começo. Parece que tudo que eu fiz, desde o meu curso de fitoterapia, tinha gente que falava assim, nossa, essa menina é louca, né? Fitoterapia, o que tem a ver? Né? Mas tudo que eu fiz acabou, hoje em dia, contribui de alguma forma para a profissional que eu sou hoje. Mas, se eu fosse escolher o caminho mais fácil, eu escolheria a farmácia, com certeza. É que na época eu não sabia o que eu queria da minha vida, né? Daí eu falei, vai isso aqui mesmo. A Milene perguntou se você consegue balancear bem a questão de gastos com os ingredientes e a qualidade. Como assim balancear? Vamos ver. Tem uma... Essa é uma questão assim mais de empreendedorismo, né? Que, por exemplo, no início da marca, eu fazia outros produtos. Os produtos que eu mais gosto de fazer é o skincare e é o que eu comecei a vender esse ano e é o que tá, assim, fazendo sucesso, né? Então, eu queria, no começo, no início de tudo, quando eu fiz o meu primeiro Canva da marca, eu queria que os produtos fossem naturais e que fossem acessíveis. Porque, como eu disse para vocês, eu também não tinha muito dinheiro e eu queria, por exemplo, se não fosse eu, a empreendedora por trás da marca, talvez nem eu tivesse dinheiro para comprar meu próprio produto. E isso me machuca um pouco, sabe? E eu me preocupo muito com a questão social também. Então, eu queria que os produtos fossem extremamente baratos, sabe? Mas realmente não dá, porque senão a marca não sobrevive. Então, eu descontinuei vários dos produtos que eu tinha, estou reformulando e eles vão voltar com preços novos. A questão do custo, você acaba repassando. Então, por isso que cosméticos naturais ou cosméticos que são feitos artesanalmente, eles podem ter um valor um pouquinho mais elevado. Mas tem outras formas de você lidar com o custo. Por exemplo, deixa eu ver. Você pode
trocar ingredientes sem que perca a qualidade. Por exemplo, a glicerina é extremamente utilizada, mas eu gosto muito de usar o propanediol. Ele tem a mesma função da glicerina. E ele é um umectante obtido do milho também. E eu gosto. Se fosse por mim, só usava propanediol, não usava glicerina. Mas eu tenho que usar glicerina, porque senão eu acabo tendo um produto extremamente caro que não vai vender, né? Uhum. Ou então também, que é o que faz, que tá muito tendência das marcas indie. Como é que chama em português? Das marcas independentes, é fazer reduzido de ativos. Então, por exemplo, o meu sérum, ele tem 5% de niacinamida, porque os estudos comprovaram que com 4% ele tem resultados incríveis. Eu queria ter colocado niacinamida, pantenol, um monte de ingrediente, mas não dá, entendeu? Então, eu consegui ter uma fórmula mais simplificada, mais barata e ainda assim eficaz. Certo. O Lucas perguntou se você compra todos os seus princípios ativos ou se você mesmo, às vezes, extrai alguns princípios ou fragrâncias de planta. Tá, vai depender muito da intenção da marca. Tem uma marca dos Estados Unidos ou do Canadá que eu acho incrível e eles fazem o próprio extrato. No meu caso, como eu ainda estudo, aí eu tenho a marca e eu invento de fazer várias outras coisas ao mesmo tempo, extrato é uma coisa que é mais demorada. Eu prefiro comprar. A maioria dos meus extratos são comprados. Mas dá, sim, para produzir também, né? Como no caso eu fiz fitoterapia, eu sei. Só que também tem outra questão. Quando a gente faz assim, quando a gente mesmo faz, cada lote vai ter uma diferença. E pro meu público, eles podem estranhar um pouquinho. Se um dia a minha espuma já acontece, mas poderia acontecer muito mais. Se um dia a espuma tá um pouquinho mais amarela, tá menos amarela, porque o público meu é exigente, mas tem público para pessoas que adorariam que o extrato fosse feito de maneira artesanal e caseira. E aí também tem outra coisa, que quando eu compro desses fornecedores, eu tenho laudo, cromatografia e alguns eu consigo comprar com padronizado. Então, se o extrato de chá verde é porque ele tem acho que taninos, cafeína, sei lá. Ele vem padronizado. Então, todo lote que eu comprar vai ter exatamente a mesma quantidade daquele ativo. E isso é muito bom, ao meu ver. Tem só mais 2 perguntas. A Sara perguntou como foi o processo de começar a sua marca. Como você conciliou com a faculdade? Como que foi? Então, algumas coisas, assim, acabam saindo mais ou menos, né? E infelizmente foi a faculdade, né? Eu acabei dando uma atrasada. Peguei vários DPs na época, até porque eu não só estava dando início à marca, como eu também estava trabalhando e estagiando na fábrica. E aí eu cagava para as aulas e uma coisa sempre tá empreender um eterno lutar, assim, no equilíbrio, sabe? Hoje em dia é com a questão... Eu, por exemplo, depois desse ano muito louco, né? Fiquei doida da saúde. E aí, o ano passado, eu tive que focar mais na minha saúde. Mas esse ano tá dando tudo muito certo na empresa, eu estou focando mais na empresa. E é assim, sabe? Você vai... Alguma coisa vai estar pendente, aí depois começa a dar mais atenção para ela. Mas o processo prático em si foi ler muito sobre vendas, sobre aprender a fazer várias planilhas legais no Excel, Canva, marketing, que se você quer empreender, a não ser que você seja rico e pagar os outros para fazer para você, mas mesmo assim o básico você tem que saber, porque você precisa cobrar daquele seu funcionário, e empreender, por isso que eu falei no começo, é meio doido. Então você tem que saber, gente, eu fiz curso até de fotografia, e ainda assim não fico satisfeito com as minhas fotos. Então você tem que saber de tudo um pouco. Bom, a última pergunta foi da Carol. Ela quer saber como você sabe que um produto não vai manchar a sua pele se você usar vários produtos diferentes.
Como assim? Usar vários... Tipo, se usar vários produtos de várias marcas, será? Não, olha, não sei. Eu acho que ela quis dizer na composição, se manchar, como você sabe qual dos ingredientes que manchou. Acho que foi nesse sentido. Tá. Eu nunca me deparei com um ingrediente que manchasse a pele, né? Mas normalmente a gente sabe previamente. Então, por exemplo, tem uma coisa que era importante ter falado, é explicar a diferença de utilizar o produto. Então, tem produtos que são rinse-off e produtos que são leave-on. O rinse-off você tira, o leave-on você deixa. Então, algumas coisas você pode usar no rinse-off, mas não pode usar no leave-on. Por exemplo, óleo essencial de limão. Limão mancha a pele, todo mundo sabe. Né? Mas eu uso ele numa espuma e tá tudo bem. Por quê? Porque a espuma não vai ficar no rosto. Ela vai tirar. Você vai retirar. Mas eu jamais usaria óleo essencial de limão num creme, por exemplo. Então, é aquela mesma resposta que eu já dei para outras perguntas. É pesquisa prévia. Então, se você pesquisa previamente... Gente, eu tenho a pele mais cagada do universo. Eu fico manchada de alergia, dermatite, da coceira, com qualquer coisa. Se eu passo maquiagem 2 dias seguidos na minha pele, mesmo que seja maquiagem natural, no segundo dia ela arde. E eu nunca tive problema com os meus produtos. Por quê? Por questão de pesquisa prévia, sabe? É a mesma coisa assim, gente. Vocês sabem que vai ovo no bolo, entendeu? Você pode trocar ali o fubá, a marca do trigo, sei lá, mas você sabe que vai dar bolo. Por quê? Porque é seguro, muitas pessoas usam já. Certo. É que tem um pouco de delay, e aí o pessoal manda no chat, mas demora um pouquinho para aparecer a nossa resposta lá. Mas eu acho que ela quis dizer mesmo, ela falou, por exemplo, eu uso ácido, como eu sei que eu posso usar ele em conjunto com outras coisas sem causar mancha. Então, acho que era de produtos diferentes mesmo. Tá. Bom, os alfa-hidroxiácidos, eles são muito na moda, né? E eles têm essa questão mesmo de poder ter interação com outro ativo de outro produto. Aí é uma questão, assim, de você pesquisar mesmo na internet, em sites seguros, ou por isso que a gente sempre recomenda também ir no dermatologista, ou então o que eu acho que eu faço com a minha marca, que é um diferencial, é sempre eu dou total liberdade para as minhas clientes virem me perguntar. Igual tem gente que acha que ácido hialurônico, por ter o nome ácido, é ácido, né? Ácido, assim, ácido que vai fazer esfoliação química. E não é. Aí é uma questão de você perguntar para alguém que sabe, perguntar no Google, por exemplo, vitamina C e niacinamida. Muita gente tem dúvida. Eu já uso vitamina C, eu posso usar niacinamida? Pode e deve, as duas juntas fazem muito bem. Só que no caso, eu estou usando uma vitamina C para testar, porque muita gente vem me perguntar da vitamina C, eu preciso usar, né? E aí, eu acho que são 2 ativos incríveis. Eu acho desperdício usar 2 sérums ao mesmo tempo. Então, a vitamina C eu uso de manhã e a niacinamida à noite. Entendeu? Assim, vai variar de pessoa para pessoa e de produto para produto. Então, ela precisa ver qual substância que ela está querendo combinar com esse alfa-hidroxiácido e qual ácido é, porque tem málico, mandélico, cítrico, lático, são vários. Não dá para dizer assim, sabe? Bom, era isso, então. Eu queria agradecer muito em nome do CAEB, em nome de todo mundo que assistiu. O curso foi ótimo, foi muito, muito instrutivo. Eu queria lembrar o pessoal que não assinou ainda a lista de presença que está no chat, assina, porque o certificado vai ser dado por ela. E também queria falar que depois, futuramente, a gente vai mandar um e-mail com um feedback sobre o que a Sabrina pediu para a gente fazer. Então, respondam, por favor, a gente quer ouvir, é importante.
E a gente também deixou nos comentários os Instagrams para vocês seguirem também, o da Sabrina e o da marca dela, Nua e Crua. E é isso, gente. Muito, muito obrigada pela presença de todos. Sabrina, muito obrigada, a gente gostou muito. E é isso, gente. Beijo. Uma boa tarde para todo mundo.